Olha, nós estamos agora aqui no estúdio do Jornal do Piauí, recebendo o deputado federal Átila Lira, que conversa conosco daqui a pouco. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Deputado Átila, do PSB, que vai falar sobre todo esse cenário político local e nacional. Aliás, cenário político nacional muito nebuloso, deputado. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. E Elivaldo Barbosa, em tempo real, com as notícias e os bastidores da política. Elivaldo, boa tarde. Tiago, boa tarde. Desculpe, notícia da manhã. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, deputado Átila. E minha amiga Eli. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Elivaldo. Eu sou aqui da minha amiga aqui, do cenário. Ontem esqueci de cumprimentar a Eli, inclusive uma falha. Uma falha. Mas aqui você se corrigiu. Ou perdoou, não perdoou? Perdoado. Elivaldo Barbosa, que hoje acompanhou agendas do governador? Isso, o governador visitou uma obra importante de mobilidade urbana aqui em Teresina. Eu chamei complexo de pontes JK, ali entre as avenidas Frei Serafim e a avenida João 23, que para a mobilidade urbana de Teresina, o que está em andamento lá é muito importante mesmo. Mas aproveitamos também para tratar da agenda política, principalmente, Joelson, da relação entre PT, governo, com aliados que não votaram ou que votaram a favor do impeachment no último domingo lá em Brasília. Sobretudo o PSD e o Partido Progressista. Vamos então acompanhar em tempo real com o Elivaldo Barbosa. As obras estão adiantadas. O governo do estado investiu cerca de 20 milhões de reais na construção da Ponte do Meio. E agora investe cerca de 5 milhões de reais na construção de acessos da terceira ponte. Investimentos que melhoram o trânsito de veículos entre as avenidas Frei Serafim e João 23. O governador Wellington Dias e o secretário de Transportes do Estado, Guilhermano Ferreira, visitaram a obra com previsão para ser concluída no final de junho. Toda essa obra está com recurso garantido através de uma operação de crédito. Não há problema de fluxo de caixa nessa obra e a construtora também está trabalhando conforme o contrato, está trabalhando a contento e por isso esperamos realmente entregar essa obra no prazo estipulado. Após a visita, o governador Wellington Dias lembrou a importância da conclusão das obras na ponte JK e relacionou investimentos em mobilidade urbana na capital. Ela é parte de um amplo programa em Teresina, dentro do chamado PAC Mobilidade Urbana. Além da ponte Juscelino Kubitschek, essa ponte que liga a Frei Serafim a João 23, nós também vamos estar entregando nos próximos dias a ponte Uau-Ferraz, que também ela é alargada e permite as condições de uma maior mobilidade. Do outro lado, o contorno rodoviário de Teresina, o anel viário, que também nós temos uma expectativa de, no mês de outubro, poder inaugurar. E eu quero já nos próximos dias, agora até o início de maio, estar iniciando, como havia prometido, as obras de alargamento das saídas de Teresina, tanto na BR-343 como na BR-316. E na agenda política do governador, segue repercutindo a relação política com aliados que apoiam o impeachment da presidente Dilma Rousseff, principalmente o PP e o PSD. Se depender de lideranças do PP no Piauí, a relação política e administrativa com o PT e o governo do estado está tão sólida quanto o concreto da Ponte do Meio, obra que, ironicamente, foi visitada hoje pela manhã pelo governador Wellington Dias e por um secretário nomeado com influência direta do Partido Progressista. Com o secretário Guilhermano Ferreira, o clima é de plena harmonia na relação administrativa. E com o deputado Hélio Isaías, agora no PP, conversas de pé de ouvido e nem um sinal de afastamento do aliado político no estado. Primeiro, nós sempre tivemos um excelente relacionamento com o governador Wellington Dias. E temos um compromisso com o governador Wellington Dias também para a sua reeleição em 2018, compromisso firmado com o governador Wellington Dias e o senador Ciro Nogueira. Tivemos essa questão a nível nacional, mas é uma posição que jamais o senador Ciro Nogueira, como presidente de um partido, poderia ser diferente. Ele jamais poderia ser contra a sua bancada. A bancada tomou uma decisão na Câmara e comunicou a ele. E ele, como presidente do partido, teve que acatar essa decisão. Eu mesmo quero pessoalmente estar dialogando com o senador Ciro Nogueira, para que a gente possa ter um entendimento. Eu
tenho os meus convencimentos e quero estar buscando dialogar com ele sobre esse procedimento lá junto ao Senado e aqui no Estado. Toda a orientação é da gente ter o time trabalhando muito. O Piauí precisa de muito emprego e nós temos que gerar emprego fazendo coisas que melhoram a vida do nosso povo. Portanto, Elivaldo, a aliança PP-PT continua firme aqui no estado do Piauí, apesar da diferença em nível nacional. Exatamente. Parece que a situação aqui não foi nem um pouco afetada do ponto de vista administrativo e também no aspecto político. Elivaldo Barbosa, agora o PSB votou a favor do impeachment. Correto. E hoje eu conversei sobre esse assunto com ninguém mais, ninguém menos que o presidente estadual do PSB, o ex-governador Wilson Martins. E ele chegou a lamentar o impeachment da presidente Dilma. Lamentou? E explica. Contra a posição do próprio partido? Ele fez uma avaliação da conjuntura e lamentou, nesse contexto, o impeachment da presidente Dilma. Mas ele explica por que ele lamentou esse episódio. Elivaldo Barbosa, em tempo real. Nós lamentamos profundamente o que ocorreu, né? Mas, do nosso entendimento, era a única saída que restava para se tentar reconstruir o país, instalar uma condição de credibilidade por parte do governo. E olha que a credibilidade, não só interna, mas também externa, né? Para que você possa fazer, Edivaldo, reformas importantes. O presidente, infelizmente, perdeu o time, perdeu a condição de propor qualquer matéria para o Congresso. Não aprova nada. Qual será o discurso do PSB nas eleições municipais no Piauí? O PSB é um partido que está organizado em 214 municípios do estado do Piauí, ou com diretórios ou com comissão executiva provisória, e que devemos ter aí em torno de 70, 80 candidatos a prefeitos e outros candidatos a vice em composição com vários partidos e candidatos a vereadores também. Então, um partido que está na oposição tanto a nível federal e a nível municipal, e nós já esperávamos que pudéssemos diminuir um pouco aí a eleição de prefeitos. Nós elegemos 52 prefeitos na última eleição municipal de 2012. Desses, alguns saíram e outros entraram, alguns caçados dentro desses processos judiciais eleitorais. E hoje nós temos 48 prefeitos municipais. Esperamos estar aí na faixa entre 30 e 40 prefeitos, já que houve um crescimento significativo de alguns partidos da oposição, que faz parte do governo. Isso é natural no processo político eleitoral de qualquer estado brasileiro. Olha, então o presidente do PSB lamenta, mas diz que foi o jeito. Mas explica, né? Explica o porquê. Aliás, Joelson, o PSB durante muito tempo foi ali juntinho, da base muito próxima ao PT. Inclusive quando o saudoso ex-governador, ex-ministro Eduardo Campos liderava o partido, foi ministro do governo Lula, foi deputado da base, depois ministro. Aí a separação aconteceu já em 2014, né? Quando o PSB procurou seu caminho e procurou mais fazer oposição, mais criticar, e saiu da base da presidente Dilma Rousseff. Recentemente, o atual senador Fernando Bezerra foi ministro da Integração Nacional do governo da presidente Aqui no Dilma. Piauí nem precisa dizer, PT teve como vice o Wilson Martins. Romperam agora, em 2014, né? Também a mesma coisa, a mesma situação, realmente há tem um histórico, né? Tem um histórico aí de aliança, de bom entendimento. E nós estamos recebendo aqui o deputado federal Átila Lira, que participou desse processo complicado, que ela, evidentemente, só viveu o seu primeiro capítulo ainda, o impeachment, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Está aqui com a gente. Primeiro, eu queria que o senhor falasse a respeito das declarações de Wilson Martins. Dói tanto no PSB ter que votar contra a presidente? Boa tarde. Esse é um processo, de maneira geral, para a população, traumático. Mudar o presidente da República nessas circunstâncias. Mas isso é uma mudança que está ocorrendo no Brasil mesmo. O Brasil elegeu o presidente Lula em 2002. Houve um ciclo de prosperidade. E já o final do governo agora, o segundo governo da presidente Dilma, já o Brasil se encontra numa situação de estagnação econômica, desemprego,
Isso tudo desgastou o governo. Mas o objetivo, o mérito, não é a questão das pedaladas? Sim. E aí você acaba votando por outro motivo? Não, mas isso ninguém nunca pode ver somente a questão fiscal. A questão fiscal, que bate justamente com a lei de responsabilidade fiscal, é o ponto central da mudança do ponto de vista jurídico. Agora, há um contexto no país de mudança completa. É o esgotamento do próprio governo e do próprio Partido dos Trabalhadores, que já tem 14 anos. Não dava para esperar até 2018, deputado? Mas, não, o problema é que o país urge essa mudança, porque a economia está parada e o papel do governo é fundamental em liderar essa recuperação econômica. Como o governo não estava conseguindo nenhuma ação positiva no sentido de restabelecer uma confiança para que a economia se recuperasse, isso tudo vai e enfraquece o governo. A presidente Dilma é diferente do Lula. O Lula chegou tarde nessa questão de dar apoio ao seu governo. Ela tem dificuldades enormes de relacionamento com o Congresso. É certo que ela foi derrotada por quem? É bom o telespectador se lembrar disso. A oposição só tem na Câmara 167 votos. Quem derrotou a presidente Dilma foram seus aliados. De 167 para 342. Para 367. Então, quem derrotou foi justamente seus aliados. A base aliada que já estavam insatisfeitos. Por quê? Convencidos com a infração fiscal e insatisfeitos com o governo como um todo, que não respondia às questões, sobretudo, de restabelecer o crescimento econômico do país. Deputado, o fato é que o impeachment está indo de vento em popa, passou bem na Câmara, a previsão é que seja também acatado no Senado, instaurado o processo de julgamento do mandato da presidente Dilma Rousseff. Ou seja, a tendência, pelo andar da carruagem, é o vice-presidente Michel Temer ascender ao posto de presidente da República. Nessa situação, o seu partido, o PSB, farão parte da base de apoio de um eventual novo governo, Michel Temer? Fará. Esse governo do Temer será um governo de coalizão. Essa mudança em si já restabelece uma nova realidade, uma esperança, quer dizer, só em você já fazer essa mudança, já vai criar um clima de confiança para novos investimentos e para uma paz política dentro do Congresso. E o PSB vai participar dessa coalizão. Mesmo uma gestão provisória ali, daqueles 180 dias, se ela acontecer a partir de maio? Mas, olha, eu creio que a situação agora é irreversível. A gente vê pelas informações que o Senado deverá decidir no dia 9 ou no dia 10 pela admissibilidade do processo. Eu quero até pedir Com isso, ela sai. Eu quero até pedir licença a vocês para que a gente veja essas informações em relação a como está nesse momento o placar, vamos colocar assim, do Senado em relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, a pesquisa feita pelo Estadão. Temos aí as informações, olha, agora, pelas enquetes feitas, perguntas feitas, 47 senadores votariam a favor do impeachment. 4 estão indecisos, 10 não responderam a pergunta e 20 apenas são contra. Então vamos supor aí, Joelson, que todos esses indecisos que não responderam fiquem do lado contrário ao impeachment. Mesmo assim, a matéria passa com relativa folga no plenário. Mas é interessante o seguinte, a primeira votação, que é a admissibilidade, não é a cassação, aí é diferente. É a admissibilidade, a maioria simples. Agora depois... A segunda votação, que é o julgamento justamente da matéria, que a gente chama de pedaladas fiscais, que é isso que vai ser julgado, essa vai exigir um quórum qualificado de 2/3. 2/3, no caso, são 52 senadores. Exato. São 81 senadores. 52. São 52 senadores.
seriam necessários para condenação lá na frente, sem data ainda, da presidente Dilma Rousseff ali. Eu acho que o governo está enfraquecido. A gente nota na América do Sul essa mudança geral. Nós tivemos governo de esquerda nesses últimos anos, em que a influência do Estado na economia foi acentuada, e o que agora a gente vê é que essa mudança está ocorrendo. O poder público não pode continuar sendo financiado com os impostos sem prestar contas e sem prestar bons serviços. Então, isso é que a gente está notando que no Brasil, sociologicamente, isso também está acontecendo. E pela maioria, foi uma vitória, quer dizer, a matéria foi vencida no Congresso por mais de 2/3 dos votos. Quer dizer, não foi uma decisão simples, não. Foi uma decisão complexa que levou quase todo o Congresso a votar pelo afastamento da presidente. Além das pesquisas de opinião pública, as manifestações estão mostrando isso. Deputado, os telespectadores aqui perguntando, na sua opinião, se uma possível mudança de governo aqui no país vai ser bom ou ruim para o Piauí? Não, o país como um todo, numa mudança como essa, vai se beneficiar. Por quê? Nós estamos vendo no Rio de Janeiro e em vários estados do Brasil, os estados inadimplentes para pagar servidor público. Se o país continuar nesse impasse, nós vamos ter o quê? Uma falência geral em todo o país. Por conta de quê? A queda na arrecadação pública. Mas você vê pela paralisia da economia brasileira. Você vê uma possibilidade de, nesse clima de odiento aí entre PMDB e PT, uma perseguição a governos petistas? Não. Isso aí, esse espírito de perseguição não tem nem sentido. Primeiro, porque eles eram aliados. E do ponto de vista de civilidade, não há hoje esse pensamento de destruir um partido que tem uma identidade popular muito grande. Aliás, se usa muito a ideia de que foi feito um terrorismo muito grande sobre essa decisão do Congresso em relação às conquistas sociais. As conquistas sociais, elas estão incorporadas nas leis brasileiras. O que foi feito no governo do Partido dos Trabalhadores, isso são coisas irreversíveis. A Bolsa Família, todos esses programas de proteção social. Então não há o que se discutir. Eu quero agradecer ao deputado Átila Lira pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado.